Agora não dá mais. Galerinha, vamos lá? Ó, acabou, exatamente. Vamos começar aqui. Na última aula, eu falei para vocês, né, que a gente ia finalizar a apostila com exercícios, né? Então, é isso que vai acontecer hoje. Eu separei aqui da apostila mesmo, para ficar mais fácil. Separei, mas fechei a apostila, cabeção. Uma sequência de exercícios para a gente poder fazer, tá? Deixa eu abrir aqui de novo, para passar para... Mas eu marquei aqui. Permitir. Então, a gente vai fazer só exercício hoje, tá? Como eu havia dito, para finalizar a apostila. Belezinha? Aí, eu vou passar também nos exercícios, vai ter uma sequência da apostila, mesma coisa, vai ter 3 exercícios da apostila, 3 que eu já mandei para o Classroom, tá? Só que esses do Classroom, é importante vocês observarem que alguns exercícios eu vou dar uma forçadinha, tá? Eu vou misturar assuntos passados, que é para dar aquela finalizada. Por quê? Na semana que vem, não, sexta-feira a gente vai começar a apostila 2. Vocês já têm a apostila 2? Na mão? Sim. Não? E, bom, sim. Estão bocejando no microfone ou estão falando sim ou não? Eu não consegui entender. Eu entendi. Sim, Estão professor. falando sim. Ah, entendi. Ah, então massa. Então sexta, ó. Sexta a gente começa com o conteúdo da apostila nova, da apostila 2. Porém, as atividades do Classroom é só da apostila 1, tá? Então, é só exercícios que envolvem bioma, dinâmica natural. Bioma, clima, solo, relevo, tá? Aí vai ter questão que vai misturar tudo. Então, eu coloquei de propósito mesmo. Beleza? Que é para finalizar a apostila, tá? Aí, na segunda que vem, aí eu já começo a cobrar exercício no Classroom da apostila 2, tá? Para ficar mais fácil. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde eu marquei as páginas. Ah, tá. Página 798. Vou botar aqui página 798. A gente vai começar ali com desenvolvendo habilidades. Beleza? A gente vai pegar aqui, vou pegar minha canetinha. Tudo, tudo. Ó, quem entrou agora que eu não vi o nome, eu vou botar aqui de novo, ó. Página 798, desenvolvendo habilidades. Ok? A gente vai fazer exercício, começar com um dali para frente, tá? Que tem os exercícios do Enem, da Unesp, que são legais para a gente discutir. Inclusive um do Pantanal. Beleza? Posso começar? Sim. Estão com a apostila aí no jeito? Sim. Sim, então vamos lá. Galerinha, exercício do Enem, né? Ele começa assim, ó. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots ou splash. Deixa eu botar aqui de novo, senão a pessoa não vê. Olha aí no chat que entrou agora a página. Foi um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é hotspot? Lembrando, hotspot é um bioma com alta biodiversidade, tá? E que tem risco de extinção de muitas espécies, ok? Então, é isso. Então, é um bioma muito biodiverso e que foi muito devastado. Tá? No Brasil, a gente tem 2 hotspots que a gente considera, o Cerrado e a Mata Atlântica. Beleza? Aí ele fala ali o conceito de hotspot, aquela coisa toda. Aí vem, ó, a necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa A, ou seja, ele quer saber qual é a causa que produziu um hotspot no Cerrado, ou seja, por que o Cerrado foi tão devastado assim, tá?
E aí, sempre cai questões assim do Enem, é muito importante isso, tá? O Cerrado, ele foi muito desmatado pelo que a gente chama de expansão da fronteira agrícola, né? Principalmente nas décadas de 60, 70, foi quando teve uma grande ocupação populacional aqui da nossa região, tá? E aí, nos planos de integração ali nos períodos da ditadura militar, existia uma tendência existe o lema, né? Ocupar para não ocupar para não entregar, né? Ou seja, o objetivo era ocupar o interior do país. E essa abertura da fronteira agropecuária predominou aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás, tá? Sul do Mato Grosso, enfim. Então, essa foi a principal atividade, uma expansão dessa fronteira agropecuária, tá? E aí você tem outros fatores, como a construção de Brasília também, que vai adensar ali aquela região. Beleza? Então, olhando as opções, aí fica fácil, né? A gente chega na opção que é a letra E, expansão da fronteira agrícola. Beleza? Tranquilo? Bom, só cuidado aqui, tá? Para não confundir. É que ele fala, tem um item aqui que eu já vi muito aluno marcando quando resolve essa questão, que é extrativismo vegetal. Ah, mas não tem extrativismo vegetal? Gente, sempre tem, né? Mas a questão é a atividade que vai predominar nesse processo, que vai produzir um desmatamento grande o suficiente para gerar um hotspot, que no caso. Aí essa atividade dentro das opções ali é a agropecuária. Beleza? Perguntas? Não? Então vamos lá. Bom, questão 2 da Unesp, né? Ó, leia o excerto do romance Águas Atávicas, do escritor Marcos Faustino. Império das águas, deserto de gente, reino das onças, veado, mateiros e capivaras na terra firme. Nos ares, multidão de pássaros variados, belas garças e os grandes e desajeitados tuius, jaburus. Por baixo do esconderijo das águas, o perigo dos jacarés traiçoeiros, sucuris imensas e peixes aos milhares, né? Brejão úmido de imensas planuras, esparsas ilhas de terreno pouco mais elevados, maiores na vazante da seca em setembro, menores nas enchentes de fevereiro. O IBGE elaborou uma regionalização literária associando conhecimentos geográficos à percepção espacial das tramas brasileiras. A região literária apresentada no excerto corresponde ao... Bom, galera, questão... Ô, Gabriel, olha aí no chat aí, ó. Viu aí, Gabriel? Mandei aí no chat. A gente está no exercício 2. Bom, essa questão, gente, ó, pra gente que aqui é nós, Mato Grosso do Sul, você começou a ler, você já tem que saber a resposta, né? Você fala, pô, tá falando do Pantanal, falou de Tuiú, falou de vazante, cheia, né? É o Pantanal. Então, questão pra gente fácil, né? Vai ficar letra A, beleza? Por que eu falo que é pra gente fácil? Dependendo de onde esse aluno vem, e hoje acontece muito ainda numa prova dos alunos estarem circulando o Brasil inteiro, o aluno ele pode ter pode ser que algum aluno tenha dificuldade de identificar rápido esse bioma. Para a gente isso aí tem que ser quase que instantâneo, né? Vamos lembrar algumas questões do Pantanal que eu acho que é importante de destacar de atualidades. Hoje, quando eu falo hoje, hoje mesmo, né? O Pantanal tem várias áreas debaixo de fogo, né? Ou seja, a gente tem um problema sério, como a gente teve o ano passado, de aumento de incêndios no bioma pantaneiro. Aí você pergunta, pô, mas como que pega fogo no Pantanal, sendo que é uma planície alagável? E a coisa que eu lembro do Pantanal é a água. Bom, vamos lá. O período de cheia do Pantanal, né, ele vai variar de acordo com a região. Você tem que pensar assim, ele é uma planície, então ele é abaixo, bem mais baixo e plano, e o entorno é alto. Então, quando chove lá no Mato Grosso, lá no Alto Paraguai, lá para cima, no começo do Paraguai, essa água vai escoar
para o Pantanal. Então, aquela água que choveu no Mato Grosso, até ela chegar aqui, tá? Vai demorar 2, 3 meses, dependendo, tá? Então, vamos supor, se choveu em dezembro, tá? Lá quando começou a chuva, que é o mesmo intervalo da gente, novembro, dezembro, tá? Novembro, dezembro, a chuva vai chegar aqui em fevereiro, entendeu? Então, a chuva, por exemplo, de janeiro vai chegar aqui em março. A chuva de fevereiro vai chegar aqui em março, abril, tá? Então, se nesses meses do finalzinho do ano e do comecinho do ano teve bastante chuva no Mato Grosso, naquela região, vai ter bastante água chegando no Pantanal. Se não teve bastante chuva lá, vai ter menos água chegando aqui. Beleza? A mesma coisa acontece aqui na nossa região. Campo Grande está bem no divisor de águas entre Paraguai e Paraná. Então, parte do nosso município, principalmente parte rural, está no bioma pantaneiro, que é o Paraguai. Tá? Então, as chuvas que caíram aqui no Planalto, aqui em cima, na parte oeste do Mato Grosso do Sul, vai levar um tempo até chegar, até essas águas chegarem no Pantanal. Então, por isso que o período de cheia pode ser ali de fevereiro, janeiro, fevereiro, até agora, abril, maio, dependendo do ano e da região. Tá? O que vem acontecendo? Os lugares que eram para estar com água hoje, agora em abril, tá? Não estão com água. Por quê? Porque não teve tanta chuva assim, tá? Ou seja, a enchente foi menor. Então, isso cria uma paisagem mais seca, né? O que pode gerar, facilitar a expansão das queimadas nos biomas, na verdade, na vegetação do cerrado, tá? Então, isso é um problema sério. O Pantanal, como a gente já viu, é uma vegetação extremamente complexa, tem vários tipos de vegetação, e o cerrado é uma delas, tá? Então, essas partes mais altas do Pantanal que estão queimando. Beleza? Da mesma forma que hoje está mais baixo, houve outros anos, eu acho que foi em 2018, recentemente, 17, 18, enfim, que chegou água demais no Pantanal, né? Chegou água demais. Então choveu demais lá no Mato Grosso. Aí chegou essa época aqui, março, abril, final de abril, tinha água demais no Pantanal. Então a cheia mais acentuada. Então esses ciclos são naturais, né? Então é um bioma que depende muito do que acontece em áreas adjacentes, né? Como aqui em cima ou lá em cima no Mato Grosso, beleza? Por isso que quando a gente fala em gestão do Pantanal, a gente tem que pensar não só a planície do Pantanal, mas todo o planalto que o cerca, tá? Se a gente não cuidar aqui da região planáltica do Mato Grosso do Sul, da bacia do Paraguai, tá? A gente pode afetar diretamente o Pantanal. Então, por isso que o Pantanal é um bioma muito importante e muito sensível a essa macro-região aqui. Beleza? Então, isso é legal de observar. Bom, alguma pergunta aqui? Não? Oi? Não? Nenhuma. Ótima. Bom, cara. Ó, Glória se manifestando. Então, vamos lá. Questão 3. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que de um estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva de planuras francas, ao passo que a outra o afoga. Abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai. Repulsa-o com as folhas urticantes, com espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutáveis no aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos estorcidos. Deixa eu ver quem que está entrando aqui. E secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço, enfim. O elemento da paisagem descrito no texto corresponde aos aspectos biogeográficos presentes na... Bom, esse texto aqui, ó, essa questão do Enem também é outra questão bem clássica, tá, que a gente sempre usa. Ele está destacando, quando ele fala dos espinhos, né, da paisagem seca, retorcida,
tá? Ele está falando basicamente de uma paisagem que lembra a Caatinga, certo? Que pode ter no Cerrado também, tá? Lembra que eu expliquei para vocês aquela ideia do xeromorfismo que existe em parte do Cerrado, que são plantas que precisam se adaptar a ambientes mais áridos, né? Então, é basicamente disso que ele está falando, tá? Então, aí ele quer saber o aspecto biogeográfico. Qual é esse aspecto? Então, ficaria o aspecto de vegetação xerófila, né? Ou seja, vegetação que se adapta a climas áridos, né? Como eles sugerem, né? Aí no texto, e que as que tem bastante espinho, né? Que as folhas são pequenininhas, tem que se proteger do excesso de radiação solar e reservar água. Tem que evapotranspirar o menos possível para manter a água no organismo, né? Beleza? Então aí ficaria a letra A, tá? Beleza? Uma questão bem, a gente usa sempre, uma questão bem tradicional aí, a estrutura da questão. Beleza? A UFGD vem cobrando questões assim, o FMS também, tá? Então é legal vocês resolverem questões tipo essa e dar o neto que a gente acabou de fazer. Um texto, às vezes, de referência, um texto literário de referência, descrevendo uma paisagem, né? Inclusive, a questão do FGD ano passado foi bizarro, porque eles pegaram um trecho descrevendo uma situação lá em Goiás, porque era o rio Cuiabá, né? Não, o rio Corumbá, e a questão era sobre Pantanal, só que o rio era em Goiás, né? Então, enfim, né? A questão foi anulada, né? Um descuido, uma besteira, enfim, na hora de elaborar a questão, né? Mas isso mostra uma tendência de questões desse tipo para tratar de biomas, beleza? Então, sempre atenção à descrição do texto. No caso aqui, é fácil de identificar que era a caatinga, né? Beleza, gente? Prof, tipo Diga. assim, o Cerrado e a Caatinga são bem parecidos. Aí como que eu não confundiria uns outros? É só pela região? Ó, pela região é o jeito mais fácil de você observar, né? A Caatinga está restrita à parte do sertão nordestino, restrito ali. O Cerrado, ele vai do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E aí tem umas diferenças fitogeográficas importantes, né? O predomínio da vegetação de Caatinga é xerófila, né? Ou seja, eu tenho um período de aridez muito mais extenso. O Cerrado, ele tem um período de chuva muito mais bem marcado. Então, nesse período de chuva, vai produzir árvores maiores, vai produzir uma vegetação mais verde. Tá? Então, aí nesse exercício, ele estava descrevendo a Caatinga, como a gente acabou de falar, né? Mas ele fala de espinhos e eu estava pensando Sim. mais pro lado da Caatinga, aí eu fiquei confusa. Então, nesse exercício, quer ver? Deixa eu pegar um trecho aqui. Ele está descrevendo uma paisagem de vegetação xerófila, né? Essa é a grande questão, entendeu? Você poderia confundir, porque tem parte do cerrado que pode apresentar essas características? Sim, mas ele não trata nas opções aqui como bioma, entendeu? Uhum. Ele trata como característica da vegetação, biogeográfico, entendeu? Então é uma característica de xerófilas, como eu falei, né? Tem partes do cerrado que tem características xeromórficas? Tem. É o que eu coloquei lá na aula na semana passada, que eu chamei de xeromorfismo, né? Eu chamei não, eu citei para vocês. Beleza? Aí, isso que é legal dessa questão, né? Se ele colocasse lá nas opções bioma cerrado, bioma caatinga, você ia por eliminação falar, isso aqui é mais comum na caatinga. Porém, eu posso achar esse tipo de vegetação no cerrado também. Mas é mais comum na caatinga, né? Então, numa Beleza? questão parecida, se ele estivesse pedindo bioma, eu teria que ir pela mais parecida. Porque o cerrado é uma mistureba, né? Exato. O ideal é que não tivesse uma questão dessa assim, né?
Mas, tipo assim, essa aqui é... Entendeu? Porque confunde. Mas essa questão aqui do Enem é bem elaborada. Você repara que as alternativas não te deixam outra escolha, né? Uhum. Entendeu? Você tem que saber o que é xerófila. Se você não souber, você não faz a questão. Essa é a grande sacada. Entendeu? Entendi. Obrigada, prof. De nada. Ó a outra do Enem aqui. Essa questão aqui também... As questões do Enem que tem aqui, a gente sempre usa, né? Então, é comum você ver em simulados da vida. Bom, a floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Vamos a algumas considerações, né? O exercício que vocês vão fazer, que eu vou deixar no final da aula, vai ser sobre a floresta. Vocês vão ter que ler sobre as condições atuais de desmatamento. Então, por isso que eu vou falar aqui mais rapidinho. O desmatamento geral da Amazônia, de quando veio esse texto, que é lá do final dos anos 90, para cá, ele caiu significativamente. Mas caiu muito, né? E isso aí, em parte, é em função dos esforços de alguns institutos como o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Associado com medidas do Ministério Público de Combate ao desmatamento ilegal, enfim, a polícia ambiental. Então, a gente passou a ter muito mais informação sobre a Amazônia a partir dos satélites que foram lançados, estudo, mapeamento aéreo, né, enfim, radar. Então, isso facilitou muito a atuação e o combate ao desmatamento ilegal. E o resultado foi expressivo. A gente derrubou muito o índice de desmatamento. Tá? Nessa esteira, o Brasil mordeu uma grana bem legal, que é o chamado Fundo Amazônia. Tá? A gente está falando aí, por exemplo, de bilhões que foram destinados por países, principalmente a Noruega e a Alemanha, para ajudar a combater o desmatamento da Amazônia. Né? E o resultado foi bom. Porém, em 2016 para cá, a gente observou um aumento desse desmatamento, né? Esse aumento do desmatamento preocupou não só o Brasil, como a comunidade internacional, né? Por quê? Porque é um processo que estava sempre regressivo, começou a ser progressivo, né? E aí o governo brasileiro foi cobrado e tal, aí teve todo o rolo político, né? Foi quando o presidente do INPE foi demitido, né? Enfim. Então é uma situação bem séria que a gente tem em relação ao combate ao desmatamento da Amazônia. O ano passado a gente teve aquela onda de queimadas criminosas, tá, na Amazônia, que foram produzidas por grileiros de terra, em boa parte, que fizeram isso para criar um caos político mesmo, para criar um mal-estar político no cenário ali de discussão sobre a Amazônia. Beleza? Então, é um problema bem sério, bem complexo quando a gente fala de desmatamento. A gente tem que discutir roubo de terras, que é a grilagem, tá? Esse é talvez o mais difícil. De ser uma noção, o Ministério Público foi fazer um levantamento no Pará, e eles descobriram, uns anos atrás aí, que tinha 4 vezes o tamanho do estado em registro de terra, né? Ou seja, tinha 4 Pará em registro de terra, né? Ou seja, alguém estava mentindo ali, né? Não é possível. Então, isso é um problema. E o processo de grilagem, de roubo de terras, geralmente ele se fundamenta no desmatamento intenso e rápido. Os caras entram, né, mete fogo para abrir o espaço, mete correntão para derrubar a floresta, para dizer que ali eles já estavam, né? Para forjar documento e tal, para dizer que, não, isso aqui, ó, essa área aqui eu já estava faz muito tempo. Então, isso é muito nocivo. Então, para você combater desmatamento, você tem que combater o problema de terras ali na região. Beleza? E por que essa galera grila terras lá? E aí que está o problema que a questão vai abordar. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito, tá? Qual é o principal processo econômico? Professor, não é letrar a expansão do projeto Grande Carajás com incentivo de chegada de novas empresas mineradoras? Não. Eu vou te falar por que não.
tá? O incentivo à chegada de novas mineradoras se deu aqui muito recente, foi 2, 3 anos atrás, né? 2017 para cá. E essa questão é mais antiga. E outra, não foi o projeto Grande Carajás, que é necessariamente, beleza? Então não é a letra A. Apesar do projeto Grande Carajás ter gerado um imenso desmatamento. Então, a correta vai ficar a letra B, que é a difusão de pastagem e cultivo de soja. Beleza, galera? Então aí vai ficar a letra B, tá? É a nova fronteira agropecuária do Brasil. Tranquilo? Perguntas? Não? Então, antes de vocês pegarem aí o nome para a chamada, eu vou escrever para vocês aqui no chat o que vocês vão fazer de exercício, tá? Da apostila. Ó, exercícios, página 805, tá? Lá na página 805 tem os 3 exercícios que vocês irão fazer, beleza? Sobre a Amazônia, inclusive. Alguma pergunta? De boa? Então é isso aí, galera. Esperar vocês terminarem de botar os nomes aí. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até sexta. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, lindão. Tchau. Tchau, lindão. Tchau, Plaça. Tchau, até mais.